Olá, meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Um dia muito abençoado, cheio do poder do Senhor, sobre a tua, sobre as nossas vidas, né? Porque carecemos. Salmos 77. Estamos aí já, aproximamos do fim desse segundo bloco de Salmos. Fizemos um primeiro, agora como um segundo. Estamos aí no finalzinho dele. Mas esse Salmo 77 mostra uma realidade que o salmista viveu. Aqui alguns vão dizer que não é, alguns vão dizer que é Asaf, outros vão dizer que foi da época de Abacuque. Não, às vezes tem algumas questões aí, mas esse não é o ponto principal nosso hoje. Mas é um salmo onde o salmista revela como está o teu coração, ou de repente como está a sua vida espiritual, o seu contato com Deus, que no 77 vai dizer que não está muito bem. Quando diz aqui no versículo 4, diz: não me permite fechar os olhos, tão quieto estou que não consigo falar. Alguns vão dizer que nesse momento ele está dizendo: olha, estou tão desanimado, tão abatido, tão atribulado, que nem orar mais eu estou conseguindo. E a pergunta é: será que algum irmão já passou por isso? Será que você já teve algum dia que as pressões, as situações estava tão intensa que não é que você não conseguia orar, não é simplesmente o fato de não conseguir orar. De repente isso aconteceu, mas de repente o fato de não querer orar, de não estar afim, porque ele vai dizer, ele começa o texto dizendo que clama a Deus por socorro, para que vê se de repente Deus o ouve. Quem sabe Deus ouve. Então ele estava numa situação porque ele não estava orando, porque ele não sabia se Deus estava ouvindo. E o que a gente percebe com isso? Que existem algumas coisas que são naturais a todos. Não tem coisa que é exclusivamente só minha vida. As batalhas espirituais, as questões espirituais, os desânimos, tudo aquilo que acontece não é algo só teu, é meu também, é nosso. Acontece com as nossas vidas, de estarmos chateados, de estarmos decepcionados, de não conseguirmos alcançar. E é isso que esse salmo vai dizer, é isso que esse salmo vai contemplar. E aí ele entra nas mesmas situações que às vezes o salmo se repete, dele achar que Deus o havia abandonado, que Deus já não estava mais com ele, que Deus já não iria mais o abençoar. E o salmista então tinha essa preocupação. Então, o que nós aprendemos com esses salmos é que todas as pessoas, sem exceções, passam por um momento de dificuldade, passam por um momento de desânimo, passam por um momento de aflições, passa por um momento que parece que onde o seu termômetro espiritual está muito baixo, onde o seu nível, né, como pensamos no nível de bateria, da bateria do teu celular, então a gente percebe que como a bateria às vezes vai diminuindo, a nossa vida espiritual, as nossas questões também vão abaixando. E nós temos que tomar cuidado para todos os dias repor. Todos os dias repor. E é isso que nós fazemos através da leitura bíblica, através da oração, através de estarmos nos cultos, através de vivermos em comunhão. Então tudo isso vai vivendo a cada momento, vai vivendo a cada situação. Ele vai dizer aqui no versículo 10: então pensei, a razão da minha dor é que a mão do Altíssimo não age mais. Entende como que era a visão dele, como que estava o coração dele? E a gente sabe que isso não é verdade. O Senhor atende, o Senhor vem. Ele continua dizendo no versículo 16: as águas te virão, ó Deus, as águas te viram, perdão, irmãos, diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até o abismo se estremecer. Então, lê esse salmo, é importante ler esses salmos e tentar entender a alma do salmista, tentar entender como está ele emocionalmente. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver que o salmista também vive esse tempo. E aonde está então o nosso refúgio? Onde está o nosso consolo? Passamos sim por desânimo, passamos por tristeza, passamos por um nível de bateria espiritual baixo, mas aí é onde vem o nosso coração, o nosso olhar, o nosso ser precisa continuar voltado para o Senhor. Mesmo que tudo ao meu redor possa estar caindo, meu olhar precisa estar voltado para o Senhor. E sabemos, irmãos, como eu disse para alguém no final de semana, às vezes na teoria isso é muito fácil. Quando eu falo aqui para os irmãos, isso é muito fácil, mas isso tem a ver com realmente uma luta diária, uma luta de buscar ao Senhor, de orar, de meditar. Então, uma das piores situações que nós fazemos,
Uma das questões que destrói muitas vezes as nossas vidas é tentar passar pelas nossas guerras, pelas nossas batalhas sozinho. Alguns dizem, mas eu tenho o Senhor. Maravilha. Então por que Deus te deu irmãos? Por que Deus te deu igreja? Por que Deus te deu liderança? E é tão importante quando nós vemos na Bíblia o povo de Deus sempre estando em comunhão, sempre compartilhando. Então que possamos pensar nisso. Porque se era para termos só o Senhor, então por que Ele já nos levou para Ele? Por que Ele nos deixou viver em comunidade, em sociedade? É para que nós possamos, carregar os fardos do outro. Não é assim que a Bíblia diz? Domingo o pastor pregou e falou sobre sal e luz. Então, o que representa o sal para o sal mesmo? É como ele diz, né? Igreja é viver para o outro. E é isso que nós precisamos. Então, quando alguém vive para mim, quando alguém para batalhar as minhas batalhas, guerrear as minhas guerras, eu tenho possibilidade de guerrear a guerra de outros. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que Deus possa ministrar o teu coração em nome de Jesus.